Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre as medidas de tendência central, as medidas de moda e mediana, já que nas últimas aulas a gente falou sobre médias, aritmética, simples e a ponderada, tá? Bom, vamos definir o que que é moda. Mas quando a gente olha para a palavra moda, o que que nos vem à cabeça, né? A gente pensa em moda, aquilo que as pessoas estão usando hoje em dia, não é? Então, essa é uma ideia boa de moda. Moda é o que está todo mundo usando, que as pessoas usam com maior frequência. Então, é um tênis, né? Que sai um lançamento, todo mundo quer usar aquele tênis. Então, é muito comum ser numa sala de aula ter vários alunos com o mesmo tipo de tênis, com a mesma marca, às vezes até com a mesma cor. Então, moda é algo que se repete. Então, partindo dessa ideia, a gente, em estatística, vai definir a moda, representada por MO, de um conjunto de dados, como o valor de maior frequência. Isto é, o valor que mais aparece. Tá? Então, no exemplo aqui, em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados. Qual é o valor da moda? Então, o valor da moda é o valor que mais aparece. Observe que o número 36, ele aparece aqui, ó, 3 vezes. Então, o número 36 é a moda. Nenhum outro número... Aqui, ó, tem até o 38 que se repete 2 vezes, tá? Mas o que mais se repete é o 36. Então, ele repete 3 vezes, então a gente diz que a moda é 36. 36, ok? Bom, mas outras situações podem acontecer. Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados aqui, ó. O peso em quilogramas correspondente a 9 pessoas. 82, 65, 59, 74, 60, 67, 71, 73. Observe que, nesse conjunto de dados, nenhum dado se repete. Então, cada um dos dados que aparece uma única vez. Então, a gente chama isso de um conjunto de dados amodal, quer dizer que não tem moda, nenhum valor se repete aqui, ok? Bom, então eu tenho que repetir uma vez só, a gente vai chamar isso de unimodal, que não repetiu nenhuma vez, que é o amodal. Mas pode aparecer um outro exemplo. O peso em quilogramas correspondente agora a 15 pessoas, então tenho todos esses valores. Determina a moda. Então eu vou começar a procurar os valores que mais aparecem aqui. Ó. Por exemplo, o 63 aparece uma, duas, 3 vezes. O 71, tá, aparece também 3 vezes. Os outros não se repetem. Bom, então se eu perguntar qual é o que mais aparece? 63 e 71. Então, nesse caso particular, eu tenho dois valores que mais aparecem, e esses dois valores aparecem com frequências iguais, 3 vezes. Então, a gente diz que, nesse caso, a distribuição ela é bimodal. Ok? Então, aqui a gente fecha agora com os nomes, digamos assim. Quando é possível determinar um único valor que aparece mais vezes, ou tem maior frequência, ele se destaca, a gente chama de unimodal essa distribuição. Se aparecer dois valores, bimodal. Se aparecer vários valores, multimodal. E se aparecer e nenhum valor se destacar, né, nenhum valor repetir, ele é amodal. Então, amodal, quando eu não consigo ter nenhum valor que aparece mais vezes do que outros, tá? Bimodal, quando ele aparece, dois valores têm a mesma frequência e ela é maior, unimodal se for só um e multimodal quando são vários dentro de uma distribuição de dados, tá? Bom, então a moda é o valor que mais aparece. A mediana também é outro conceito bem simples. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Se eu tivesse numa sala de aula agora, né, que sonho, mas logo logo a gente vai chegar lá, o que que eu faria? Eu ordenaria meus alunos em uma fileira de ordem crescente em relação às suas alturas. Então, convidaria alguns alunos, por exemplo, 5 alunos, 6 alunos, 7 alunos, 10 alunos, para ficar na frente ali, para eles poderem ficar em ordem crescente de altura. E aí, aquele aluno que estivesse no meio da fileira, ele seria chamado de mediana. Tá? Então, um exemplo aqui. Ó. Em uma escola, o professor de educação física anotou as alturas dos grupos de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 67, 50, 65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Qual o valor das medianas? Então, o primeiro passo é organizar esses dados, ou em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Tá? Vou colocar em ordem crescente.
Organizei esses dados em ordem crescente. Então, agora eu preciso identificar aquele termo que está exatamente no meio, tá? Então, observe aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 valores aqui e tem 1, 2, 3, 4 valores aqui. Então, esse termo aqui, ele está no meio. Então, ele vai ser a minha mediana, tá? O conjunto ele é formado por 9 elementos. Que é um número ímpar. Então, a mediana será o quinto elemento. Se eu dividisse 9 por 2, eu acharia 4,5. É como se eu fizesse um arredondamento aqui para 5. Se tivesse 19 dados aqui, né? 19 elementos, por exemplo, pessoas, ou 19 valores, eu ia dividir por 2. Acharia aqui 9,5. Concordam? Então, a minha mediana estaria localizada no 10º elemento. Toda vez que eu tiver um número ímpar de dados, eu vou dividir por 2 e vou arredondar para cima, tá? Esse vai ser a posição da minha mediana. Vocês vão ver que essa ideia vai nos ajudar quando a gente tiver muitos dados. Aqui eu tenho só 9 dados, então fica fácil de ordená-los aqui, mas nem sempre isso vai ser possível, tá? Bom, mas aí o que acontece é o seguinte, vamos supor agora que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados e organize esses dados em ordem crescente. Se eu pegar aqui, é como se eu fosse assim, ó, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, outro para a direita. Tem como eu definir quem que está exatamente no meio? A resposta é não. Então, quando isso acontecer, a gente cai para esse caso aqui, ó. Quando o número de elementos do conjunto é par, a mediana é encontrada pela média aritmética dos valores centrais, porque eu não vou conseguir determinar um, tá? Aí esses valores são somados e divididos por 2, ou seja, eu somo 27 com 32 e divido por 2. Tá? 27 mais 32, 59, dividido por 2, 29,5. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem um mapa mental, né? Média aritmética, eu somo os termos e divido pela quantidade de termos. Esse I aqui, ó, representa a posição. Primeiro, segundo e terceiro termo dividido por 3. Tá? Modo o valor que mais aparece. Então, nesse caso aqui foi o 4. E a média ponderada, eu tenho os pesos e divido pela soma dos pesos. E aqui é mediana. Observe que tem dois casos, mediana 1 e mediana 2. Então, olha só, eu vou colocar uma... Eu não quis fazer isso antes, mas eu vou colocar aqui de forma geral. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tá? Vou pôr aqui quarto termo e quinto termo. São 5 termos, então se eu pegar e dividir 5 termos por 2, eu vou encontrar 2,5. Então, o meu terceiro termo é a mediana. Ok? Deixa eu só escrever isso aqui. Espera aí. Vou escrever aqui para ficar organizado. Então, terceiro termo é a mediana. É como se eu fosse fazendo assim, ó. Um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, e aí vai sobrar um. Ok? Então, a mediana está aqui, ó. Agora, se no meu conjunto de dados eu tenho A1, A2, A3, A4, A5 e A6, e aí eu divido 6 termos por 2, eu vou encontrar 3 termos, certo? Então, aqui, ó, o terceiro termo mais o quarto termo dividido por 2 vai ser igual à minha mediana. Ok? Eu não quero escrever de forma generalizada, não, tá? Porque ficaria algo assim, ó. A1, A2, A3, até o enésimo termo. Aí tá assim, N é par, aí a minha mediana seria A N sobre 2, e aí eu vou ter esse resultado e o sucessor dele, tá? Mas eu não vou escrever isso, não. Porque senão vai ficar mais difícil ainda de a gente conseguir generalizar. Então, ó, se a quantidade é par, eu divido... Deixa eu só separar aqui. Ó. Se a quantidade é par, eu divido por 2 para achar que posição que ele está, e aí eu pego os dois termos seguintes. Esse aqui, terceiro termo e quarto termo. Se o for ímpar, ao dividir, vai dar um número de 0,5 e eu arredondo para cima, tá? Bom, agora a gente vai para alguns exemplos. A minha sugestão é
Se você entendeu a ideia de média, mediana e moda, você pode dar um pause no vídeo agora, tentar fazer os exercícios e ir assistindo de forma gradual. Se você ainda não entendeu, vamos para alguns exemplos aqui. Só para deixar claro, em todos os exercícios que eu selecionei aqui, todos eles vai pedir moda, mediana e média, tá? Nem sempre ele vai falar se a média é simples ou ponderada, mas a gente vai ver que, de acordo com a característica dos dados, a gente vai ter como definir isso. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados, e a coluna da direita informa a quantidade de gols que o time marcou. Peraí, deixa eu ler de novo. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados, e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y, z são respectivamente a média, mediana e moda dessa distribuição, então eu quero ver aqui uma relação entre x, y e z. Então eu vou começar pensando o seguinte: quantos dados eu tenho? Bom, eu poderia escrever essa tabela aqui, traduzir ela desse jeito aqui, ó. Então, ó, o 0 apareceu 5 vezes, o 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 4, o 3, 3, o 4, 2, o 5, 2 e o 7, 1. Tá? Então, ficaria fácil eu extrair a média. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu somo todos esse valor e divido por 20. Mas é vantagem eu fazer isso, gente? Não, não é vantagem eu fazer isso. Então, ao invés de eu fazer isso utilizando a média aritmética, eu vou usar a média ponderada, tá? Antes disso, eu somaria aqui para saber a quantidade, eu contei aqui, mas ignore que eu fiz isso, então soma aqui para saber a quantidade total de partidas, e aí eu faço, ó, x é porque o enunciado chamou de x a média, tá? Então, eu vou usar a média ponderada, que é 5 vezes 0, 3 vezes 1, 4 vezes 2, 3 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e 7 vezes 1. E vou somar por 20, que foram 20 partidas. Tá? Então, eu tenho ali 5 vezes 0 é 0, eu nem coloquei, que deu 3, 8, 9, 8, 10 e 7. Se eu somar os resultados, vai dar 45, dividido por 20 dá 2,25. Então, a minha média é 2,25. Esse resultado aqui, que usa de média ponderada, é o mesmo daqui, ó. Só que ao invés de eu escrever 5 vezes o 0, eu troquei isso por 5 vezes 0. Aqui, ó, eu coloquei 3 vezes 1. Aqui, ó, 4 vezes 2. Aqui, ó, 3 vezes 3. 4 vezes 2. E aí fui fazendo isso, ó. Deixa eu só inverter aqui, 2 vezes 4. E aí aqui 2 vezes 5 e 1 vezes 7. Ok? Foi isso que eu fiz. Toda média aritmética ponderada pode ser transformada numa média simples. Só que percebe que aqui eu tinha 20 dados, eu listei eles. Imagina se fosse 1000 valores. Não seria tão vantajoso assim. Então, eu preciso trabalhar com a ideia de média ponderada. Ok? Bom, agora eu preciso determinar a mediana. Então, gente, são quantos valores aqui? São 20. Então, para determinar a mediana, eu vou dividir 20 por 2, vai dar 10. Então, ó, quando é resultado inteiro, eu pego a posição, o 11º. Mas como que eu vou saber aqui? Bom, aqui eu sei facilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 e 11, ambos são iguais a 2. Ficou fácil, não ficou? Mas como eu disse, se fosse 1000 dados, eu ia escrever eles? Não. Então, funciona assim. Eu tenho 5... tem algumas tabelas, eu não apresentei para vocês ainda, mas eu vou apresentar, que a gente chama de frequência acumulada. É o somatório dos anteriores, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esses dois juntos dão 8. Esses três juntos dão 12. Esses daqui dão 15. Certo? E assim eu posso fazendo. Bom, o que acontece aqui é que eu quero o 10º e o 11º termo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 8. E aí o 10º e o 10º estarão aqui, ó. Porque aqui é o oitavo. O nono, o 10º, 11º e o 10º é tudo 4. Então a minha média, e aí tem um erro aqui, tá? Mentira, não tem erro não. Tá aqui, ó, tá nessa posição, tá? Só que é a média dos gols marcados. Então o valor 2 aqui aparece aqui, ó, como eu já tinha feito aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, que é as quantidades, tá? A média desses valores aqui, ó. A média que eu tô tirando, ó, é de 2,25 gols. A moda vai ser alguma coisa em gols. E aqui a mediana também vai ser em gols, tá? Então é 2. Então seria 2 mais 2 sobre 2. Espero que vocês tenham entendido essa proposta aqui, ó. Eu listei aqui justamente para a gente perceber isso, tá?
que quando eu listo aqui, o décimo e o 11º termo seriam iguais a 2. E aqui fica fácil, ó. Aqui, vou fazer melhor aqui, ó. Aqui vai do 1 ao 8. Aqui, do 9 ao... mentira. Aqui são 5, desculpa. 1 ao 5. Aí aqui vai do 6º ao 8º. E aqui do 9º ao 12º. Agora eu acho que aqui ficou mais fácil a gente perceber, né? Bom, a moda é o valor que mais aparece. Então, eu olho para essa tabela aqui e localizo o maior número. O maior número não é 5, então a moda é 0. Ok? Então, daí eu concluo que o Z é 0, que é a moda. Aqui é o X e aqui é o Y. Cadê o Y? O Y está 2 aqui. Então, Z, 0 é menor do que 2, que é menor que 2,5. Ok? Então, Z menor do que Y, que é menor do que X. Letra E, de eu sabia. Bom, aqui já apareceu ali, desculpa, vamos lá. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, o gerente atendeu a N clientes. Se a média dos números diários de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana é 19, a mediana foi. Então, eu preciso descobrir esse valor N aqui primeiro. Então, eu vou partir da ideia que se eu somar 19, mais 15, mais 17, mais 21, mais N, que é o 5º dia, e dividir por 5, eu vou achar a média, que é 19. 19 mais 25, mais 17, mais 21 dá 72. Eu vou multiplicar cruzado, eu vou obter 1 vezes 72 mais N é 72 mais N. 19 vezes 5 é 95. O 72 está somando, passa para lá subtraindo. Eu vou passar a ter 95 menos 72, que é igual a 23. Aí o aluno vai lá e marca que letra E. E errou. Eu quero a mediana. Eu não quero o 5º elemento aqui, o 5º cliente. Então, meus dados passam a ser esses, ó, 19, 15, 20, 17, 21 e 23, que é o 5º. Só que para encontrar a mediana, eu preciso organizar essa tabela, ou esses dados, em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E aí, ó, o termo que está aqui no meio é o 19. Observe que eu tenho 5 termos. 5 termos dividido por 2 dá 2,5, ou seja, o terceiro termo vai ser a minha mediana, 19. Mais uma questão aqui. O dono de uma creche realizou um levantamento das idades de seus alunos, encontrando os seguintes anos: 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8. Observe que os dados estão até organizados aqui para a gente, né? Determina a média. Bom, a média seria o somatório disso tudo dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ao invés de eu escrever nesse formato, eu poderia escrever, ó, 2 vezes 3, aqui 3 vezes 2, aqui 5 vezes 2, e aí o 6, o 7 e o 8 é iguais a 1, tá? Não sei se faz diferença, não. E aqui são 10. De qualquer jeito, eu vou ter o resultado como 43 sobre 10, que isso é 4,3. Então, a média aqui, se eu tivesse somado todos esses valores aqui, seria mais fácil, tá? Do que transformar isso numa média ponderada. Como eu disse, a média ponderada é a média aritmética, uma pode ser transformada na outra. Por isso que, geralmente, os enunciados falam média, não falam nem ponderada, nem simples. Então, essa é a média, que eu chamei de média ponderada. Bom, a mediana, como são 10 valores ou termos, eu vou dividir 10 por 2, dá 5. Como deu número inteiro, eu vou pegar o 5 e o seu sucessor, o sexto. Então, 5º e 6º elemento, média aritmética. Aqui, fica tranquilo, é só contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É esse e esse. Então, 3 mais 5 sobre 2 vai dar 8 sobre 2 igual a 4. Qual que é o valor que mais aparece? Também é fácil de perceber que o valor 2 é o que mais aparece. Aparece 3 vezes, então a moda é 2. Bom, os dados abaixo são referentes às idades de alunos de uma determinada disciplina. Calcule a média das idades, a mediana das idades e a idade modal dos alunos da disciplina. Esse exercício já foi feito, semelhante a ele. Observe que aqui agora, né, eu tenho uma quantidade maior de dados. Se eu somar todos esses valores aqui, se eu não me engano, eu acho 50. É isso, ó, 10, 20, 30... 41, 50. 50 valores. Então, não vale a pena escrever todos eles. Então, ao invés de eu fazer a média, né? Em vez de eu escrever assim, 14, 14, 14, 10 vezes 15, eu vou fazer o quê? 14 vezes 10, mais 16 vezes 15, mais 5 vezes 16, 17 vezes 10, 18 vezes 9, tá? Dividido pela soma aqui dos valores, que depois vai dar 50. Resolvendo esses valores aqui, eu vou achar 792 dividido por 50, então a média passa a ser 15,1
84 anos. Essa é a média, tá? Bom, mediana, 50 termos, divide por 2 dá 25. Então, vou pegar 25 e o 26º termo. Então, ó, aqui vai do 1 ao 10, aqui do 11 ao 26, aqui do 27 mais 31, é isso? E aí eu poderia continuar aqui, mas já está aqui, ó, 25 e 26 estão aqui, ó. Então a idade é 15. Então vai ser 15 mais 15 sobre 2, tá? Que é igual a 15. E a moda também é fácil, é só olhar o valor que mais repete. No caso, 16 é o valor que mais 16 é a maior frequência, então o valor que mais repete é 15 anos também, tá? Só colocar aqui mediana, 15 anos. Bom, espero que tenha entendido. Na próxima aula nós vamos discutir mais exercícios sobre média, mediana e moda, tá? Só que aí vocês vão fazer e não vão ficar só acompanhando a minha resolução, tá? No mais, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.